Os animais tratados com menos agressividade respondem melhor durante o manejo e também economicamente. É o que acreditam especialistas que pesquisam sobre o bem-estar animal. Duas pesquisadoras estão acompanhando os testes de eficiência alimentar com o GrowSafe no rancho da Matinha, em Uberaba, para descobrir qual a relação do comportamento do animal com a eficiência alimentar. Pesquisa é sempre um trabalho de paciência. E quando se trata de avaliar comportamento, mais ainda. Das 7 da manhã às 6h30 da tarde, dia sim, dia não, as zootecnistas Fernanda Macitelli e Desirê Soares ficam ao lado dos piquetes observando e anotando tudo. O jeito de agir das 128 fêmeas que estão sendo testadas pelo sistema GrowSafe está sendo analisado para ver se a personalidade de cada animal pode influenciar na eficiência alimentar. O objetivo da pesquisa é identificar as diferenças entre os animais que facilitam na adaptação dentro do confinamento. O GrowSafe ajuda no trabalho porque oferece informações individuais durante 24 horas e em tempo real. A pesquisa começou junto com a entrada dos animais no fim de fevereiro. Para facilitar a identificação das novilhas dentro do piquete, cada uma recebeu uma numeração feita com tinta de cabelo no cupim e na garupa. Nosso objetivo principal aqui, junto com o Rancho da Matinha, é conseguir identificar animais que possuem temperamento mais agressivo, mais reativo, e se isso pode influenciar no desempenho deles aqui no confinamento. O temperamento do animal, ou seja, como ele reage diante de uma suposta ameaça, e a interação social com o grupo, são algumas das ferramentas usadas para identificar os mais adaptáveis. Nesses dias de observação, já foi possível ver atitudes curiosas e que podem, inclusive, atrapalhar na alimentação do grupo. Existem algumas situações bem curiosas de animais que cuidam do coxo, então ele não deixa que outros animais se aproximem do coxo, porque ele tem uma motivação para cuidar do coxo e estabelecer uma hierarquia naquela situação. Isso é um animal que pode trazer um prejuízo econômico depois para o pecuarista, porque ele não come e não deixa os outros comerem. A pesquisa será feita com as fêmeas e depois com os machos, que vão entrar no confinamento monitorado ainda este ano. O grupo ético, coordenado pelo professor Matheus Paranhos, se baseia na etologia, ciência que estuda o comportamento animal. O grupo prega o manejo sem agressividade em busca do bem-estar do rebanho, menos acidente de trabalho e qualidade de carcaça. Se o manejo for bom, for adequado, ele expressa cada vez mais um melhor temperamento. Ele fica mais manso, ao longo do dia, é mais dócil, então é um animal obediente, obedece os comandos do vaqueiro, entra mais fácil num tronco de contenção, é contido mais fácil, reluta menos e com isso o animal se estressa menos, as chances dele se machucar e ter contusões é menor, então isso vai ter um maior rendimento de carcaça depois no frigorífico, e o vaqueiro também vai ter menor risco de acidente. Bom, e aqui no estúdio o pecuarista Luciano Borges, titular do Rancho da Matinha, onde é desenvolvido esse trabalho. Antes de mais nada, senhor Luciano, boa noite, prazer em tê-lo aqui no Jornal da Pecuária. Boa noite, Braga, o prazer é todo nosso. Bom, ao que tudo indica, a pesquisa, como a própria repórter disse, informou, a Mércia Gregório, é um trabalho de paciência e cada vez se desdobra em outras pesquisas, não? Esse trabalho do temperamento é um trabalho que a gente está iniciando agora com a equipe do professor Matheus Paranhos, e já está dando para sentir que nós vamos ter resultados muito interessantes, muito mesmo. Bom, aí está pelo menos plantada, o início de como se fazer carne no futuro. Essa é a proposta, não? A gente tem, na Matinha, o nosso objetivo é fornecer uma genética capaz de produzir mais com menor custo, e carne de qualidade com menor custo. E esse trabalho está dentro do nosso propósito de seleção. O senhor falava que não é apenas a eficiência alimentar que entra nessa pesquisa, são outros fatores também que estão sendo levados em consideração, não? Na verdade, nós estamos... a eficiência alimentar é uma característica a mais. Antes nós estamos trabalhando com todas as características reprodutivas que são
prioritárias na matinha, as características de crescimento, as características de carcaça, as características de temperamento. Como nós vimos agora. E as características de eficiência alimentar. A característica de eficiência alimentar. Né? Bom, todos esses dados, sem dúvida, a pesquisa está aí, mas não adianta saber exatamente ter essas informações sem saber o porquê, como interpretar essas informações. Acho que o mais importante está aí, não, senhor? E realmente essa característica de eficiência alimentar, ela tem sido avaliada através do CAR, né, que é consumo alimentar residual. E o CAR é uma característica que tem uma certa complexidade nos cálculos. E isso leva a muita dúvida, muita gente, mau entendimento. Né? Mas, no nosso caso específico, eu gosto muito de fazer conta de português. Sim. Né? Como é que é essa conta? E essa conta de português é a conta seguinte: o GrowSafe fornece exatamente o que o animal consumiu. Sim. Diariamente. A gente tem o que o animal ganhou. E a gente tem quanto custa a ração. Sim. Então é muito fácil você saber quanto custa o quilo de cada animal. Sim. Né? Um pode custar uma arroba 75, como o outro 150. Né? Então, e essa característica, o que a gente vem sentindo é que o impacto dela na raça Nelore vai ser enorme, eu diria brutal, porque a variabilidade genética é muito grande. E você imagina, como é que a gente pode está usando um reprodutor que o custo da própria arroba é muito mais alto do que o custo, o preço que o mercado paga, né? Viabiliza totalmente o negócio, né? E daí essa dificuldade de viabilização de confinamentos e da pecuária em geral, né? Tá certo. Luciano Borges, muito obrigado pela participação. Sem dúvida, o GrowSafe implantado lá na Matinha ainda vai ser alvo de muitas reportagens, muitas pesquisas, resultados surpreendentes que vão chamar a atenção de todo mundo, principalmente dos pecuaristas brasileiros. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Jornal da Pecuária, foi um prazer. A gente que agradece pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui do nosso trabalho. Né? Muito obrigado.